vamos falar agora desse novo período entre raízes e folhas, a história dos fóruns brasileiros de 96 a 2020. E para isso nós vamos chamar agora a Ana Lúcia Sunhê Cunha Palma, a psicóloga humanista, fundadora e coordenadora do CPHB, professora e supervisora de estágio do curso de formação da ACP no CPHB, coautora do projeto Comemorações dos 70 anos da ACP, e também coautora dos livros A Psicologia Humanista na Prática, Reflexões sobre a Abordagem Centrada da Pessoa, Diálogos Humanistas, Encontros de Três Gerações. Ana Lúcia, gostaria de complementar alguma coisa que ficou faltando? Seguindo a linha da Márcia, faltou Mãe da Bia. Bom, primeiro, antes de tudo, assim, é muito bom entrar num encontro que já está começado e que já estamos informais, né? Então, já estou me sentindo muito em casa. Eu peguei uma linha um pouco diferente para falar desses 25 anos, até porque é um tempo muito grande para colocar em 20 minutos, né? E, para minha sorte, a Sônia já começou um pouco, e eu tentei fazer uma costura pelo desenvolvimento mesmo que eu vi dentro do movimento da ACP, a partir da minha vivência dos grupos dos encontros, né, dos nossos fóruns brasileiros. Então, o meu não está tão enfeitadinho, tão bonitinho, mas pegando então a metáfora da árvore, né, entre raízes e folhas, eu fiquei pensando, e é um pensamento que, enfim, que alimenta a minha fala hoje, em três fases que eu identifico com bastante clareza nesses 25 anos. Um primeiro momento, que foi o desenvolver dos galhos. Num segundo momento, as folhas que esses galhos conseguiram produzir. A Sônia lembrou que lá nos idos de 1995, 96, a gente não tinha essa facilidade de comunicação que temos hoje, né? Ao contrário, todas as nossas comunicações eram feitas por folders e cartazes, e isso tudo custava muito dinheiro, tanto para produzir quanto para enviar. Depois tinha um esforço tremendo junto das universidades para que colocassem os nossos cartazes em lugares visíveis para os alunos verem. E, na realidade, a gente acabava aproveitando muito pouco dessa divulgação, porque os alunos não conheciam do que é que se falava. Então, não tinha sequer um interesse, uma vez que não havia, dentro das faculdades, uma quantidade boa de professores. Aliás, não tinha nenhum professor, na maioria das faculdades, que falasse em abordagem centrada. Aqui na nossa realidade, em 1996, nós tínhamos duas faculdades de psicologia, uma na Federal e uma na particular. Na Federal não tinha nenhum professor da abordagem centrada, e na particular tinha euzinha, né? Nessa altura o Adriano já tinha saído de Brasília, e eu nem dava abordagem centrada, eu dava fisiologia. E aí, como passar interesse por uma abordagem que os alunos não tinham nenhum tipo de informação? Então, esse era mais ou menos o contexto. Não havia celular, não havia internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Então, era assim que a gente divulgava. Então, no primeiro momento, e eu me lembro do fórum de 1996, o primeiro fórum em Paulo de Fronten, que foi organizado pela da Associação Rogeriana de Psicologia, e foi divulgado aqui para 4 pessoas, que eram as 4 pessoas com quem o Adriano Holanda tinha, naquele momento, mais proximidade. E a gente está falando de um período de muita inflação, grana muito difícil, não tinha ainda as companhias aéreas que baixaram depois, então não era uma coisa fácil se deslocar, de forma que eu fui com ele para o Rio de Janeiro, para Paulo de Fronten, 15 dias depois do falecimento do meu pai, viu, Helga? E fui muito acolhida nesse momento. Eu tenho aqui umas fotos desse encontro. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, consigo? Aí. Vocês enxergam? Sim, sim.
Essa foto aqui é do primeiro fórum da abordagem centrada na pessoa. O acesso ao salão de encontros tinha essa escadaria. E, em determinado momento, nos sentamos, alguém pediu para nós sentar, assim, umas 4 ou 5 pessoas aqui na base, e foi crescendo, e as fotos não paravam, porque todo mundo queria que se tirasse uma foto com a sua máquina. Se alguém quiser se identificar, aí eu vejo aqui o Fernando, Raquel Vrona, aqui no cantinho, Márcia Tassinari, de blusa listrada, vermelha e branca aqui no meio, o Lula, você identifica, o Luiz Henrique, mais acima, Neia de Lazari à direita. O que se tinha nesse momento aqui? Muitos profissionais da ACP que vinham dos encontros nordestinos e do encontro latino-americano. Raríssimos alunos, praticamente não tínhamos alunos nesse encontro. Pelas minhas contas, nós éramos 6 recém-novinhos, né? Era um aluno do Adriano, tinha uma psiquiatra, que era aluna da Márcia, as alunas do Elias, e acho que uns 2 do Rio Grande do Sul, né? O resto já era de psicólogos mais experientes dos grupos da abordagem centrada. Bom, ainda falando desse contexto, a ACP era comumente explicada em uma única aula nas disciplinas de teorias e técnicas em psicoterapia, ou então em uma única aula em psicologias da personalidade, e não raro essas aulas eram dadas por um grupo de alunos que estudavam nos livros de personalidade do Fadiman. E essa era a referência que a gente tinha sobre Carl Rogers. Era isso que nós tínhamos. Com o evento dos fóruns e o andar da carruagem da tecnologia, a gente foi ganhando um pouco mais de relevância junto às universidades. No segundo fórum em Canela, em 1997, que foi organizado pelo Newton Tambara, da Delfos, a gente tinha um pouco mais de alunos, mas ainda nesse momento se pensava que os alunos talvez precisassem ter publicado ou saber alguma coisa para poder frequentar um fórum. Nesse encontro de Canela, eles tinham conseguido um preço muito bom e abriram para alunos. Então, naquele momento, houve um grande desenvolvimento da abordagem centrada no Rio Grande do Sul. Eu estou falando do meu ponto de vista, né, do que eu consigo perceber. Mas outras pessoas de fora não tinham tanto acesso ainda. No terceiro fórum, eu tenho fotos aqui do segundo fórum. Deixa eu passar aqui. Aqui ainda é Paulo de Fronten. Ainda é o primeiro. Diana Belém aqui, ó. Diná. Bom, aqui já é o segundo fórum de Canela. Eu queria que alguém me lembrasse essas 2 senhoras aqui. Eu não consigo me lembrar o nome delas. Sônia, seu microfone está suspenso. Maria Aires. Maria Aires, essa é a da direita. A da direita. E a outra parece que é Midinha. Acho que Maria Aires e Midinha. Eram as mais antigas. E você é a do meio, viu, Ana? Menininha. A Ana já foi jovem, Um dia eu já fui jovem. E essa senhora aqui de baixo foi a mãezona que nos acolheu. Era a Soninha aqui embaixo. Bom, no terceiro fórum... tem um detalhe interessante em 1997, é que continuávamos com essa questão de pouca informação nas faculdades ainda, e as pessoas chegavam, os mais jovens, chegavam nos fóruns trazidos pelas mãos de raríssimos professores. Então,
E alguns professores que não sabiam também muito o que se tratava da abordagem centrada. Então, era muito comum a gente ouvir relatos de alunos que diziam assim: ah, eu vim aqui porque o professor fulano de tal disse que eu tenho que experimentar porque isso aqui é a minha cara. E qual era a cara que essas pessoas imaginavam da abordagem centrada? Era uma cara desorganizada. Eu me lembro no finalzinho do segundo fórum em Canela, nós já estávamos na quinta ou sexta-feira, e um grupo de alunos invadiu o grupão muito bravo, talvez Márcia e Sônia se lembrem disso, muito bravos, porque até então ninguém tinha explicado que não tinha folder. E eles tinham passado o encontro inteiro procurando a programação, procurando o folder. Então, havia uma compreensão muito pouca e muito pequena do que acontecia ali. Né? E parece que, a mim parecia que, para os mais antigos, tinha um certo charme em não ter uma estrutura e uma organização, e que a coisa fosse passada dessa forma. Né? Parecia que isso trazia um pouco do poder que a Sônia trazia antes, e que tinha sido falado lá em Maragogi, segundo o relato do Adriano. Né? Em Maragogi, o Fórum Latino-Americano, que teve lá, eu não estava, eu era criança ainda, né? E eu soube que lá nasceram os dinossauros, um negócio desse. Como isso não é muito do meu tempo, dos dinossauros, né? Mas nesse fórum em Canela, eu sentia que havia um certo charme em dizer que a gente não sabia o que ia acontecer. Esse fórum de Canela, eu fui sozinha, levando 2 alunas, né? Adriano já não ia mais aos fóruns, e desembocou, então, em Ouro Preto. Para levar para Ouro Preto, estava presente lá o Cláudio, que perguntou por telefone ao Valtinho se topava fazer o terceiro fórum lá. Quando a gente chegou em Ouro Preto, o fórum tinha sido organizado pelo grupo da Diná Meirelles, né? Num hotel em Ouro Preto, eu falei, mas que era do Sesc, que depois veio dar lugar ao Latino-Americano de 2010, depois de reformado. Mas em 1999 não tinha aquele pavilhão onde nós ficamos em 2010, com salões bonitos e tal. O que tinha era um monte de chalés numa rampa, né? E ali nós nos abrigamos. Foi um fórum muito afetivo, muito gostoso. Foi quando eu conheci a turma do Pará, né? O Edson aqui presente, que tinha a vontade de levar o quarto fórum para o Pará, mas ainda não foi daquela vez. Naquele momento, já havia um pouco mais de professores, e a ACP começava a crescer. Mas detalhe, ainda não tínhamos Facebook, não tínhamos WhatsApp, e ainda as nossas comunicações eram feitas por folder e por cartazes, então ainda era pequeno, mas em expansão. Qual era a ideia que me parece no momento? Era expandir a ACP naquele local. E politicamente, isso me parece que deu muito certo. Né? O fórum foi para o Rio de Janeiro e cresceu um pouquinho no Rio. Foi para o Rio Grande do Sul, cresceu um pouquinho o Rio Grande do Sul. Foi para Minas, e de lá já havia 2 grupos. Havia o grupo da Diná e depois o que veio a se tornar o IHP. Né? IHP? CPH é Minas, enfim. Depois saíram até 2 grupos lá. E finalmente chegou a vez de Brasília 2001. Brasília, eu ainda incluo nessa primeira fase de expansão. Poucos trabalhos, pouca adesão dos outros profissionais, a gente não conseguia ter uma relevância no quadro nacional da psicologia do Brasil. E aqui a gente ainda teve como é que se diz assim? Um óbice maior. Por se tratar da capital do poder, houve um boicote, né, à vinda de alguns profissionais mais antigos. Houve muito pouca adesão de profissionais mais antigos da ACP. O que aconteceu? A gente teve um fórum de 80 pessoas, dos quais, dos 80, 26 eram alunos do CPHB. Isso proporcionou
uma visada, né, uma visão, uma olhada muito diferente sobre a participação, e aí, para mim, né, um equilíbrio entre as forças dos mais antigos e os mais jovens, de forma que aqui não apareceu a ideia dos dinossauros, né? Por outro lado, o mote das discussões girava sempre em torno da necessidade de mobilizarmos esforços para que se aumentasse o reconhecimento da ACP, não só em Brasília, onde nesse momento eu estava como a única professora de ACP que nem aula de ACP dava, né, na faculdade, eu falei, eu dava aula de fisiologia, e querendo muito a ajuda dos meus pares fora de Brasília. Afonso Fonseca teve um papel muito importante, do meu ponto de vista, nesse fórum. Ele batia na tecla de que nós tínhamos que ser um pouco mais teóricos também. Eu não me lembro de Afonso apregoar em nenhum momento que nós deveríamos não ter mais esse momento vivencial, mas ele trazia com bastante ênfase que nós precisávamos publicar mais, entrar mais nas academias e tornar a ACP mais pública. Eu me lembro de uma vez que ele me reclamou pessoalmente, eu fui deixá-lo no aeroporto, e ele me dizia assim: nós estamos privatizando o espaço público da ACP, e isso é muito perigoso para nós, né? Bom, e passar um pouquinho de fotos desses dois períodos, e aí eu vou adiante. Aqui a gente tem Ouro Preto, o grupo grande, em 1999, terceiro fórum da ACP. E aqui o grupo, em 2001, era um grupo grande, assim, 80 pessoas, bem menor do que o de Ouro Preto, mas algumas figuras que nos ajudaram muito. A Esther Sterenberg, Afonso, a Claudinha está aqui, o Elias deve estar aqui mais atrás um pouco, o Paulo Castelo Branco, Castelo Tassiana Branco não. conosco. Não é o Paulo Castelo Branco, não, o Paulo Porto. Paulo Porto, desculpa, e a Tassiane. Tassi Castelo Branco. Castelo Branco. É que eu errei, né? Estou rindo aqui, Aninha. Que bom. Ai, Tassi, que bom que você me Olha. entende. Já rimos. Eu estou emocionada, Ana. Há quanto tempo você não se via assim? Ai, meu Deus, muito tempo. Hoje eu estou mais gata, viu? Ah, pois é. Eu ainda tinha cabelo. E eu continuo casada com esse marmanjo. Quem falou Tinha foi Paulão? cabelo, Foi Paulo? Foi Paulão. Paulão! Para você ver a situação que eu estou hoje. Viu? Daqui a pouco eu vou te ver. Iaraci, Virgínia, cópia aqui mais atrás. Eu gosto muito dessa foto, muito mesmo. A Lupe. O Elias está por aí. Elias está aqui atrás de Claudinha. A Cláudia. Olha o Elias aqui. Ah, ele isso. ali, Atrás Elias. do Paulo. Elias. Andando um pouquinho, Ivana aqui, ó. A Ivana. A Ivana. A Esther. Ana Risve. Elias. Ivana. Aqui a Diná, ó. A Diná, é verdade. Nossa, como a gente lembra, né, Ana? Que lindo. Olha aí, Iaraci, bem na frente aqui. Aqui, Yara. E era assim, adivinha. E Virgínia Moreira do lado dela, de blusa amarela. Não, Sim. não. Virgínia está sim. atrás, com a blusa azul, não? Não, Virgínia está de blusa amarela aqui. Do Não é ladinho ela, de Yara. Não. Não. Virgínia está sim, atrás, gente. não? Aê, obrigada. Uhul. É a Virgínia. Virgínia está de azul. Olha atrás dessa da amarelo. De azul é a Luísa, Maria Luísa. Como é o nome dela, né, Luísa? Essa de azul não é. Maria Luísa está aqui também. Aqui o Tufi atrás. Meu Deus do céu. Nossa, moça, tá ficando velho, hein? Segreira. Qual é o nome dele? Segreira. É o Segreira, Alberto Segreira. México. Alberto Segreira. O Cop. A Ana Lúcia Palma aqui, ó, Aninha, você bem à frente. Eu e a Ana, a gente só na frente, só na frente.
Tá? Se a gente tem uma hora que sentar para lembrar de gargalhadas, tá? Ai, não, a gente vai morrer de rir. Fofinho. Vou andar um pouquinho com essa foto, tá? Então, isso aqui ainda era o quarto fórum. No final desse quarto fórum aqui de Brasília, criou-se um impasse. Uma coisa muito... Nós tínhamos uma pessoa que queria levar o próximo fórum. Essa única pessoa era o Afonso. Mas ele queria levar o fórum, o quinto fórum, sob uma condição, de que se fizessem subgrupos temáticos teóricos. Então, haveria a inscrição para o fórum, o quinto fórum, e para os subgrupos temáticos. Houve muita discussão, Elias chutou o pau da barraca, literalmente, ele montou uma barraca e chutou o pau da barraca, né? Chutou o balde. Não, coisas de Elias, né? Mas, quase que por aclamação, a gente topou que o Afonso levasse o fórum, até porque não tinha outra alternativa. A outra alternativa que se apresentava tinha sido eu mesma fazer o próximo fórum também, o que não seria nenhum problema para mim, porque eu adorei a experiência, mas que foi rejeitada a opção. Essa ida para Recife, eu não tenho fotos, né? E aconteceu, esse fórum de Recife, ele teve um impacto, na minha percepção, muito grande para o que veio depois. Nós fizemos o fórum de 2003 em Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão dos Guararapes, o hotel era urbano e era a primeira vez, né, das 5 edições, que o fórum se realizaria num hotel urbano e vertical. Já tínhamos dentro da nossa cultura que os fóruns seriam organizados mais ou menos em hotel fazenda, uma coisa mais resort, mais horizontal, com muito acesso à natureza. E ali não aconteceu. Um outro detalhe desse fórum é que ele não teria 6 dias, como de costume. Foi um fórum de 4 dias. Ele começou numa quarta-feira e terminou no domingo de manhã. Um outro dado que foi importante nesse fórum foi a ausência dos mais antigos, principalmente do Nordeste. Essas ausências foram muito lastimadas, muito choradas, e muito se indagou a respeito do porquê que as pessoas estavam desistindo de ir aos fóruns. E nessa discussão toda, entremeava-se uma discussão na rede brasileira da ACP, que foi criada pelo Afonso em 1990, ainda numa plataforma da UFSC, e que depois eu encampei no Yahoo Grupos. E essa discussão girava em torno da necessidade de se expandir nas academias, da necessidade de uma associação brasileira. Houve alguns movimentos de criação de uma associação. Pedro Santo Rossi, de São Paulo, encampava bastante esse projeto, e leva, então, em 2005, para Canela, né? Que foi quem levou, então, o próximo fórum, que é levado pela Eva e pela Luciane, né? Eu tenho diversas conversas, né, gravadas assim da rede brasileira, né, sobre isso, e fiquei recordando disso tudo essa semana. O que aconteceu em 2005? Aumentou a inserção da ACP nas universidades brasileiras. E era a primeira vez que um fórum tinha um site na internet. O evento da internet modificou totalmente a cara dos fóruns, porque agora a nossa divulgação já não dependia mais de... Tudo bem, a gente continuava fazendo correios e cartazes e folders, mas já não dependíamos mais disso. E o Fórum de Canela 2005, ele foi aberto também a alunos. E começaram a aparecer pessoas que eram avulsas, não estavam vinculadas a nenhum professor que fosse conhecido daquela comunidade até então. Me parece que esse foi um movimento riquíssimo e foi de grande ganho para a ACP, né?
havia, então, mais alunos e mais instruídos do que antigamente. Apesar de que a gente estava lá no Sul e com todo o esforço de transporte que isso envolvia, nós tivemos alunos com poucas condições sendo abraçados através de bolsas, a caronas, sendo ajudados, mas principalmente o evento da internet me parece que foi de um impulsionamento muito grande.